Glórias. Então, vamos lá. Você está pronto para aprender a Bíblia? Glórias. Eu gosto da palavra de Deus porque é ela que transforma a nossa vida. Amém? No dia em que eu e você começarmos a pautar a nossa vida fora disso aqui, vai dar ruim. Então, eu procuro estar fiel à palavra de Deus porque ela não tem erro. Se você tem a sua Bíblia, vá para o livro de Esther, ou Esther. Vai para o livro de Esther. Eu falei com a minha esposa que eu ia falar Esther hoje, porque eu só falo Esther, porque estou acostumado a falar no inglês, né? Aí só falo Esther, mas é Esther, Esther. Amém? Esther. Capítulo 2, se você está aí, vou ler o versículo 15 ao 18. Esther, capítulo 2, lá no Antigo Testamento. Eu falei Esther de novo? Meu Deus, me corrija, irmãos. Esther, no capítulo 2, verso 15 ao 18. Quem achou, diga amém. Amém. Quem vai ler no telão, fala ui. Aí. Vamos lá. A palavra de Deus na versão NVI diz assim: quando chegou a vez de Esther, olha, acertei, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, diga Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther era favorecida por todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, e no 10º mês, no mês de Tebet, no 7º ano do reinado, o rei gostou mais de Esther, gente, do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outra virgem. Então, colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther. A todos os seus nobres e oficiais proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com generosidade digna de um rei. Até aí, vamos orar de novo? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Muito obrigado pela tua proteção neste lugar. Te peço agora que o Senhor venha falar nossos corações, que cada mente e cada coração esteja cativo ao Senhor, e que tudo o que falarmos aqui seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Para você que gosta de tema, o tema desta noite é um reino de verdades. Um reino de verdades, onde não pode prevalecer a mentira. Você está em um reino de verdades. A igreja, ela é chamada corpo de Cristo, e a igreja precisa viver na verdade. E então, por isso que quando nós lemos o livro de Esther, que na verdade o nome dela era Hadassah, no hebraico significa símbolo da graça. Hadassah significa símbolo da graça. E quando ela vai ali para a Pérsia, eles declaram o nome dela Esther. Eu falei Esther? Isso. Eu falei Esther. E ali eles falam para Esther que agora o seu nome significa estrela da Babilônia, ou estrela da beleza, porque ela era uma mulher ou uma jovem muito bela. Então, quando ela vem para ali essa região, eles então trocam o nome dela, mas ela continua sendo o símbolo da graça de Deus no Antigo Testamento. E o que eu quero falar com você hoje, rapidamente, antes de nós cearmos, é que o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ela precisa, todo momento que você lê a Bíblia no Antigo Testamento, você precisa encontrar o Novo Testamento lá. Você precisa encontrar o reino de Deus, você precisa encontrar Jesus. E é o que nós vamos olhar aqui, porque Esther, ela não deixou com que a tragédia da sua história viesse pará-la. A tragédia que ela viveu não parou ela. Que tragédia, pastor? Obrigado pela primeira pergunta. Ela perdeu pai e mãe, mortos em guerra.
E agora o seu tio toma conta dela. Uma pessoa que poderia escorar no vitimismo e falar: minha vida é a pior, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não sei o que será do meu futuro. Não, ela é uma pessoa que você vai ver ao longo do livro de Esther que ela anda na verdade, porque ela é o símbolo da graça de Deus no Antigo Testamento. A graça estava sobre ela, e mesmo vivendo em meio a um povo superficial, político correto, ela tinha 3 coisas que eu quero que você anote, ou anote na sua mente para você não esquecer. 3 coisas que você não pode deixar de ter: caráter, humildade e verdade. Você pode repetir comigo? Caráter, humildade e verdade. Se você perdeu esses 3, vai dar ruim. Caráter, humildade e verdade. Esther tinha os 3 e por isso a vida fluía para ela. Não perca o seu caráter. Lembro do meu pai, falava comigo: filho, você pode perder tudo, mas não perca o seu nome. O nome quer dizer caráter. Não é o meu nome, Davison. Não, é o caráter que eu carrego. No dia em que eu perder o meu caráter, eu perdi tudo que eu tenho. Então, Esther, ela protegia o seu caráter. Mesmo sendo uma pessoa sem pai e mãe, ela se reservou, era virgem. Como outras virgens belas que estavam ali, o que aconteceu no reinado de Assuero? A sua esposa Vasti, fala comigo, Vasti. A Vasti, ela perdeu a sua posição de rainha. Por quê? Porque ela foi insubmissa a um desejo do rei. Vasti significa a que possuía, ou a que possui. Mas ela possuía porque perdeu. Por falta de caráter, humildade e verdade. Então lembre, o reino de Deus, ele não pode ser manipulado pela mentira, pelo engano, pelo autoritarismo. Não, é humildade. Jesus falou: bendito sejam os mansos de coração. Bem-aventurado sejam os humildes, os mansos de coração, os pobres de espírito. Aquele que sabe que é dependente do Senhor. Então, o favor de Deus está sobre os humildes de coração. O favor de Deus está sobre os humildes de coração. E Esther, ela se preparou para o encontro com o rei. Porque agora o rei, ele decide, fala: olha, essa rainha Vasti, ela não quer saber de ser submissa a mim, então o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma nova rainha. E ele manda os seus servos, e inclusive Hegai, que era separado para cuidar das virgens do rei, do harém do rei, para acolher as melhores, as mais belas meninas virgens para vir para ele fazer aquela seleção. Nesse meio estava Esther, uma menina que tinha caráter e verdade. Você aprendeu, aleluia, podemos fechar a Bíblia e ir embora. Caráter, humildade e verdade. E agora olha o versículo 17, se você está aí no capítulo 2. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele. Se você tem a Bíblia, marca isso. Ela alcançou graça e favor diante dele. E ele fez o quê? Pôs a coroa real sobre a sua cabeça. Ela ganhou a coroa real porque o rei se agradou dela e a graça se estendeu sobre ela. A coroa está sobre Esther. Então, a Esther, ela representa quem no Antigo Testamento? A igreja. Então vamos colocar aqui nossa primeira anotação. Você pensou que isso aqui ia ficar sem nada aqui, né? Vamos lá. Então, Esther representa a... Não julgue a minha letra. Esther representa a igreja no Antigo Testamento, tá? Então, essa aí é a primeira coisa que você tem que descobrir dentro da história de Esther para a gente construir aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. O rei, ele estendeu o favor a Esther, chamando ela de rainha por causa da sua simplicidade e do seu comportamento. Não é porque ela era perfeita, não é porque ela era mais bonita, não. Ela conseguiu o favor do rei porque ela tinha caráter, humildade e verdade. Ela não se sentia capacitada.
A igreja, às vezes, ela não se sente capacitada, mas o rei estende a graça, o rei coroa. Existe uma coroa, igreja, preparada para você, para mim. Existe uma coroa que Jesus está reservando para mim e para você. E agora, não caia no engano, Jesus não tem coroa reservada para quem não é igreja. A igreja é quem recebe a coroa. E nós vemos aqui essa linda foto no Antigo Testamento de um rei representando aqui quem? Jesus. Vamos anotar lá. Vamos colocar de vermelho por causa que hoje é ceia, né? Então vamos colocar aqui embaixo. O rei representa Jesus. Não é? Acertei? Viu? Coloquei até de vermelho. E você está, pastor, por que colocou lá embaixo? Jesus tem que ser o primeiro. Calma, isso aqui é uma construção. Vamos lá. Então, quando acontece de Esther ser, então, consagrada, ela fica sobre os cuidados daquele que eu pedi para você falar o nome dele. Hegai, diga, Hegai. Hegai era um eunuco do rei. Sabe o que é eunuco? Talvez você já ouviu falar de eunuco, que Filipe, lá no Novo Testamento, ele em Atos, no capítulo 8, ele é transladado pelo Espírito para pregar para esse eunuco, que não conhecia a palavra de Deus, estava lendo o livro de Isaías, ele se converte e é batizado. Então existe essa história no Novo Testamento que fala de eunuco. Mas quem sabe o significado da palavra eunuco? Calma, não precisa responder, vou responder para você. A palavra eunuco significa servo separado para cuidar da noiva. Vou repetir. A palavra eunuco significa servo separado para cuidar da noiva. E o eunuco, graças a Deus, nós estamos numa nova aliança, né? Mas o eunuco, talvez o William já sabe o que eu vou falar. O eunuco, ele era um servo castrado para cuidar das mulheres do harém do rei. Por quê? Porque ele cuidava de mulheres virgens. E não podia ter ali qualquer coisa que atrapalharia. Então o eunuco era alguém castrado. Então Hegai, o que Hegai representa aqui? Hegai representa pastores e líderes. Eu não sou castrado, minha esposa está grávida, amém? Ok, só para esclarecer. Glórias ao Senhor, amém? Glórias a Jesus. Então eu coloquei pastores e líderes para você não pensar que é só os pastores que têm que tomar conta da igreja. Quem precisa tomar conta da igreja é Hegai. Quem é Hegai? Eunuco. Você é eunuco, eu sou eunuco, você não é castrado, porque eu sei que você tem muitos filhos, saiu uns 30 meninos lá para trás agora, eu sei disso. Mas eu e você precisamos tomar conta da noiva. Quem é noiva? Quem está do seu lado. Você está dentro da igreja. Na verdade, isso aqui é um local. Mas a igreja é você, é eu. Quando nós reunimos juntos, nós somos igreja. Então, eu preciso cuidar do meu irmão. Ele precisa cuidar de uma outra pessoa. Nós precisamos estar atento. Quem é que está em necessidade para que nós venhamos ser bons eunucos do Novo Testamento. Aleluia. Então, quem não comporta bem perante Hegai, está longe de ter o favor do rei. Quem não comporta bem perante Hegai, que é quem? Está longe de ter o favor do rei. Por quê? Porque nós vimos uma rainha chamada Vasti, alguém que possuía, alguém que estava na posição para ter o favor do rei, ela sendo insubmissa e caindo na rebeldia. Rebelde tem só um destino: destruição. Então, Vasti, ela então é tirada de um reino para Esther, a graça, ou o símbolo da graça, entrar. Então, quando o símbolo da graça entra, aí ela se torna a rainha, protegida por eunucos, que eu falei com você, que são pastores e líderes de uma igreja. Então, deixa eu te dar um conselho muito bom. Se você tiver de mudar de um estado ou de uma igreja, ou se você viu alguma coisa, fecha a boquinha e saia de mansinho e vai procurar um outro lugar. Mas não levante a voz contra pastores e líderes. Conselho, se quiser pode fazer, só que depois você me fala o resultado. Então nós vemos aí
Esther representando a igreja, Hegai representando os pastores e líderes, Mordecai, então, quem era Mordecai? O tio de Esther, mas Mordecai, ele tinha algo inquestionável. Mordecai, quem ele representava então? Meu Deus, será que eu sei escrever esse nome? Mordecai. Ele representa a verdade, que é a palavra de Deus. Mordecai representa a verdade. Por quê? Porque Mordecai, quando ele viu 2 servos na porta da cidade falando mal do rei, falando assim, nós vamos pegar ele na espreita e vamos matar ele. Sabe o que Mordecai fez? Ele foi lá e ele contou para o rei. Ele contou para os servos do rei. E eles protegeram, eles aniquilaram esses que queriam matar o rei. Então Mordecai, ele ficou na verdade. Agora, aquela pessoa que ela fica na verdade, ela encontra alguém. Jesus, pastor? Não. Você já encontrou Jesus antes. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas se você permanecer na verdade, vai ter preço. Amém? Vai ter hora que, se você quiser ganhar vantagem nesse mundo, você vai ter que compactuar com a mentira. Mas se você aceitou Jesus de verdade, se você entregou a sua vida para Ele e o seu coração está em Jesus, você vai viver uma vida de entrega. Quem vive uma vida de entrega não consegue sair da verdade. Então, a Mordecai, ele não saía da verdade, só que ele encontrou alguém. Ele encontrou Amã. Quem é esse Amã? Não gosto nem de escrever esse nome. Satanás. Ele encontrou Amã. Eu estou fazendo um overview do livro aqui, tá? Não daria para a gente fazer isso tudo lendo todos os textos. Mas ele, por ficar na verdade, ele encontra Amã, que é alguém que passava pela rua, e quando ele passava pela rua, ele queria que as pessoas se dobrassem perante ele. Todo mundo tinha que ajoelhar. Opa, Amã está passando aí. Vai com Deus, Amã. E aí, quando ele passa perto de Mordecai, ele fica assim. Aí tem uns que olha e vai para Amã e fala assim, Amã, rapaz, não é fazendo fofoca não. Mas não tem aquele Mordecai? Quando você passa, todo mundo se dobra, menos ele. Vamos fazer um negócio com ele? Aí Amã fala assim, vamos lançar o Pur, P-U-R, que é sorte. Então eles lançaram sorte para determinar qual é o dia que eles iam matar Mordecai. Porque o objetivo de Amã, Satanás, é destruir a verdade. Então ele vai atacar a verdade. Só que Mordecai, você está acompanhando até aí? Vamos construir juntos. Mordecai, ele pertencia a um povo que se chamava povo judeu. Povo de Deus, separado por Deus. E aí você vê que Jesus, o rei, representando Jesus no Antigo Testamento, ele estende a sua graça sobre Esther, porque ela representou o povo de Deus perante ele. Ela jejuou por 3 dias, foi diante do rei para ela ter o favor do rei. Então uma igreja, ela precisa ser preparada pelo pastor, pelos líderes, para dentro da verdade, para que essa igreja venha conseguir derrotar as obras das trevas e encontrar com Jesus e receber a... Meu Deus, ficou bonito? Então, olha só, igreja precisa ser cuidada por quem? Pastores e líderes para andar na verdade, para vencer as obras de Satanás, encontrar com Jesus no fim da sua história e da minha aqui na terra e receber a coroa da justiça. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Diante do rei, as máscaras precisam cair. Amã, ele se passou de bonzão, ele tinha o crédito das pessoas, mas olha o que acontece aí no versículo 14. No versículo 14, capítulo 2, à tarde ele ia para lá, de manhã voltar, à tarde, ia
para lá e de manhã voltava para o seu harém e ficava ali sob os cuidados de Sagaz, que também era um eunuco, responsável pelas concubinas. Ela voltava ao rei ela não voltava ao rei a menos que ele agradasse dela e ela fosse convocada. Então Esther, ela ia perante o rei e ela voltava. Só que nessas idas perante o rei e voltava, a Amã pensou que estava conquistando o coração dela. Porque é assim que Satanás ele faz. Ele começa a ter amizade com a igreja. Ele começa a andar com a igreja. A igreja convida ele para o que ela vai fazer. E Esther, ela fez esse convite. Ela falou, olha, eu posso oferecer um banquete para vocês? Eu vou servir. Porque ela queria o rei ali, ela queria a Amã presente para ela desvendar o mistério na frente do rei. E a Amã estava todo, uau, estou conseguindo enganar essa igreja. Eu estou conseguindo manipular tudo. E olha, ele chegava em casa e ele falava para sua esposa, ele falava para os seus amigos, e muita gente ficou do lado de Amã. Não fico surpreso com isso, que eu estava falando com o meu amigo Eliezer, que quando Satanás se rebelou nos céus e ele caiu na terra, ele não caiu sozinho, ele caiu com 1/3 dos anjos que estavam no céu. Então, se Satanás conseguiu influenciar 1/3 dos anjos que estavam no céu, anjos que estavam no céu, na presença de Deus, você acha que você e eu somos fortes demais? Satanás conseguiu influenciar quem estava vendo o próprio Deus e desceu com todo esse 1/3 para a face da terra, para atormentar a vida da igreja. Mas o Senhor Jesus levantou pastores e líderes para andar na verdade, ensinar a verdade, para vencer as obras de Satanás, para apresentar uma igreja imaculada para o Senhor Jesus, para no fim nós ganharmos a coroa da justiça. Aleluias. Eu espero que esse ensinamento venha cair no seu coração e essa semente ela venha germinar, porque quem está disposto a dominar o que é do rei, está disposto a matar a noiva. Posso repetir? Eu acho que isso vai aparecer aqui. Quem está disposto a dominar o que é do rei, está disposto a matar a noiva. Nós vemos Satanás rebelando contra Deus nos céus, porque ele queria ser igual a Deus. E aí, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que nos céus não havia mais espaço para Satanás, ou para Lúcifer, que antes era o nome dele, e ele desce. Porque toda aquela pessoa que tenta dominar algo que o cabeça deveria dominar, essa pessoa está disposta a matar a noiva. Então, cuidado com pessoas que, sem pensar, elas fazem algo contra o rei. Porque ninguém que faz algo contra você está fazendo contra você, se você é a igreja. Amém? Então entenda isso. Não tem ninguém contra você, todos estão contra a igreja, a verdade. Então eu e você precisamos entender que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Eu estava agora em Dallas, essa semana, numa conferência lá, chama Igreja Inabalável, era em inglês, né? Então tentando traduzir aqui. E quantos pastores e líderes estão deixando o ministério? Um pastor lá, ele falou sobre uma estatística do ano passado, aqui na América, pastores americanos, que por ano, 1.500 pastores deixam o ministério, deixam a igreja. E o que mais me assustou foi o motivo. O motivo de pastores e líderes estar deixando a igreja, 1.500 pastores deixam o ministério. E essa pesquisa é de pastores remunerados, ou seja, pessoas que eles conseguem discernir que trabalhavam para a igreja. O motivo é que eles não suportaram a dor do ministério. Então, igreja, nós não podemos trabalhar dessa forma aqui, ó. Nós não podemos trabalhar um lutando contra o outro. Nós não podemos trabalhar dessa forma aqui, olha. Está ficando bagunçado agora. Pastores e líderes contra a igreja, igreja contra líderes. Isso aqui é uma bagunça de Satanás. E nós não permitimos a igreja ser bagunçada. Amém? Glórias. Você está aprendendo um pouquinho hoje?
Então lembra disso, quando Amã, ele se levanta para destruir o povo judeu, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano, ele já tinha tocado no coração de alguém, e esse próprio tio que andava na verdade, ele falou para Esté uma frase que é famosa, que é: quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou? Quem sabe, igreja, não foi para esse tempo que Deus nos chamou, para nos posicionarmos na verdade, para não ficar pulando de galho em galho, para não ficar escutando pessoas que estão dando ouvido a Satanás. Esther reagiu com jejum e oração, humildade. Vocês querem que eu vou diante do rei mesmo em favor de vocês? Então vai jejuar, vai orar. Essa é a reação da igreja. Porque às vezes o que as pessoas esperam de você é que você sai atacando de volta. E o ataque da igreja se chama jejum e oração. Vai no quarto que você vai encontrar uma igreja em ataque, atacando. Uma igreja que ora. É uma igreja que está atacando com as armas corretas. Então, Esté nos ensina algo importante, que é um princípio poderoso. Nós precisamos amar ao rei mais do que o nosso reinado. Precisamos amar o rei mais do que o nosso reinado, porque às vezes tudo que a gente quer é participar do reino, mas sem amar ao rei. Como assim, pastor? É porque Vasti, ela queria ser rainha, mas ela não queria ser submissa ao rei. Não tem como eu e você sermos igreja sem nós estarmos submissos ao rei. Custe o que custar. Se os discípulos tivessem ganhado mansão, aposentadoria e uma morte dentro de um palácio, eu estaria desesperado pela perseguição que a igreja está vivendo. Mas todos eles, um foi crucificado, outro foi partido ao meio, outro arrancaram a cabeça dele, outro foi apedrejado até a morte. Então não fique surpreso se existe um Amã preparando uma estaca para empalar você. Sabe o que é empalar? Vou nem falar aqui porque tem criança no negócio. Mas é um espetinho humano, amém? É um espetinho humano. E é isso que a Amã estava preparando para Mordecai. Faz lá perto de casa essa estaca para nós, nesse dia do Pur, esse dia que a gente lançou a sorte, já determinamos, nós vamos empalar Mordecai ali para todo mundo ver. Ele preparou. Agora, Esther, ela reage com humildade, porque ela tinha caráter e andava na verdade. Agora vai para o capítulo 5, para nós lermos 2 versículos. Capítulo 5, verso 12 ao 14. Aleluias, essa palavra falou demais comigo essa semana, espero que esteja falando no seu coração, porque nós precisamos entender isso aqui. Existe um papel da igreja, existe um papel daqueles que cuidam da igreja, existe um papel da palavra de Deus, e nós temos que entender que nós não estamos livres de desafios. Não precisa levantar sua mão, mas quem aqui já se posicionou, agora quer saber? Vou começar a ir na igreja, firme. Vou batizar, vou casar, vou fazer as coisas direito. Aí o negócio virou de cabeça para baixo, as coisas começaram a ficar ruins. Não precisa levantar sua mão. Quer dizer, vamos levantar a mão? Alguém? Alguém aí? Opa, amém. Por que isso acontece? Não fique surpreso. A Amã te viu. A Amã viu que você não se dobrou. A Amã viu que agora, quando ele passar, não vai ter você se dobrando mais, porque você está querendo andar na verdade. E aí ele vai levantar todas as calúnias para tentar te derrubar. E eu estou aqui para encorajar você a permanecer firme, porque pode sacudir a árvore, mas aquele que está enraizado em Cristo, ele permanece até o fim. E é isso aqui que está esperando você. É uma coroa que está te esperando. Não é um carro novo, não é uma casa nova, não é a prosperidade dessa terra. Existe uma coroa eterna sendo preparado para mim e para você. E se isso aí não for o suficiente para eu e você servirmos a Jesus até o fim da história, nós estamos seguindo um Jesus, mas não o Jesus, Cristo. Porque às vezes tudo que nós queremos é o benefício terreno do reino de Deus. Olha, comecei na igreja, pensei que eu ia prosperar. Comecei na igreja, pensei que o meu casamento ia ficar
até aquela música romântica tocando no ar quando eu entrava em casa. Mas parece que as coisas estão piorando. Permaneça. Porque vai chegar um momento em que Deus vai levantar com a justiça ao seu favor, ao meu favor. Você está aí no capítulo 5? Olha Amã, olha a arrogância dele. Amã aqui contando vantagem, ele acrescentou: além disso, eu sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei no banquete que ela ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã também com o rei. Nada disso, porém, me dá satisfação. Sabe por quê? Porque ele não quer ser convidado, ele não quer ser igreja, ele não quer participar dos eventos, ele não quer se alegrar com a igreja. Olha o que ele quer. Mas nada disso me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio do rei. Ele só quer ganhar influência para destruir. Então, Zeres, a sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram, olha aí a galera que estava com ele, mande fazer uma estaca de 50 côvados de altura e logo pela manhã peça ao rei, olha para você ver, já, como que Deus ele sabe o momento certo de te livrar. Agora a sugestão é, amanhã quando você ir diante do rei junto com Esté, você vai pedir o rei, olha, logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado nela. Assim você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. A sugestão agradou a Amã, porque é isso que ele quer. E ele mandou fazer então essa estaca. Ele tinha aliados, ele tinha pessoas que compraram a sua ideia. Sempre vai existir pessoas que compram a ideia de Amã. E agora ele preparou uma estaca para pendurar esse Mardoqueu ou Mordecai. Você vai ouvir eu falando Mordecai ou Mardoqueu, mas é a mesma coisa, só interpretação diferente. Então, por ter avisado as autoridades lá no passado, sabe o que aconteceu? Um dia, esse rei Xerxes, pai de Artaxerxes, que depois libera o povo para voltar, lembra da história de Neemias que a gente contou? Então isso aqui é antes. O rei Xerxes, ele um dia deita na sua cama e ele não consegue dormir. Parece nós, talvez, essa semana, que deitamos e aí a cabeça fica rodando e você não consegue dormir. E ele não estava conseguindo dormir, ele pediu ao seu servo, pega lá o livro de crônicas, porque o rei, tudo que acontecia no palácio era anotado. Por isso que existe o livro de crônicas, primeira crônica, segunda crônicas, são os acontecimentos dos reis. E ele pega o livro de crônicas, leia para mim, para me acalmar, eu quero... Se você tiver com vontade de dormir à noite e tiver com insônia, lê a Bíblia. Vai dar sono rapidinho, você vai cair no segundo versículo. Aí ele começa a ler. Só que quando ele começa a ler, ele vê lá que alguém tinha salvado a vida dele sem ele saber. Aí, peraí, alguém salvou a minha vida sem eu saber? Mas a gente honrou esse cara? Não, a gente não fez nada por ele. Não deu nem um presentinho para ele, nada, um gift card do Aula para ele pelo menos tomar um café, nada. Então faz o seguinte, a gente precisa honrar esse cara. Vou perguntar para Amã. O que a gente faz com alguém que merece honra? Aí chega a Amã lá, toda empolgada. Aí o rei fala, Amã, preciso te contar uma coisa. Eu preciso honrar alguém. Alguém que é muito especial para mim. E ele pensou que era ele. Ok. Alguém que fez algo assim que eu preciso retribuir. O que faria um rei para recompensar aquele que fez algo e representa algo muito importante para o rei? E Amã falou, espera, rei. Eu acho o seguinte. Sabe aquele cavalo branco seu? Sabe o mais bonito que você tem? Aquele cavalo com um manto, aquela roupa alinhada. Coloca essa pessoa no cavalo. Passa ele na frente das pessoas. Olha eu cavalgando. Passa ele na frente das pessoas para todo mundo ver e aplaudir e falar. Aí vai alguém que se comprometeu com o rei e está do lado do rei. Honra essa pessoa publicamente. Aí o rei falou, gostei da ideia. Então faz o seguinte, vai lá, manda arriar esse cavalo aí, e aí faz o seguinte, você puxa ele. Puxar para onde? Lá para fora, para me montar nele? Não, puxa ele, porque Mardoqueu vai montar nele. Quando Deus vem com justiça, ele vem de jeito, né? Você vai puxar o cavalo para Mardoqueu andar.
E aí, graças a Deus que Mardoqueu, ele era alguém humilde, porque senão ele estaria no cavalo falando assim, ó. Puxando aí o cavalo agora, ó. Mas ele era humilde, ele não se exaltava, por quê? Porque é essa a igreja que Deus quer levantar, uma igreja que está na verdade, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Uma igreja que está na verdade, que quando Deus liberar algo para você, você vai ser humilde o suficiente para falar assim, foi Deus, não sou eu não sou ninguém, a graça de Deus é que está sobre mim. Ninguém pode arrancar o que Deus já depositou sobre você. A graça está sobre você. As pessoas talvez vão querer te tirar conexões, vai querer te tirar lugares, mas não tira aquilo que foi depositado na sua vida. Onde você andar, a graça de Deus está sobre você. Por causa da graça de Deus sobre a sua vida, Clarita, a sua família é abençoada. Sabia? A graça está sobre você. Aí quem anda com você acha que é benção. Sai perto da Clarita para você ver se você fica abençoado. Não. A gente pregou sobre isso esses dias, né? Sobre José. Que quando estava no palácio lá de Potifar, a casa era abençoada. Saiu, meu amigo, virou caos. Então lembre disso, a graça de Deus ela está sobre pessoas que temem a Deus. Vai para o capítulo 6 aí para a gente ler, o versículo 1 e 2. Quer dizer, a gente já falou isso, né? Mas eu vou ler para você ver que está na Bíblia. Versículo 1 e 2 diz, naquela noite o rei não conseguiu dormir, e por isso ele ordenou que trouxessem o livro de crônicas do seu reinado, e assim eles deram para ele ali, e Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e haviam conspirado a assassinar o rei. Agora vai para o versículo 13. Porque o rei, ele fez Amã honrar Mardoqueu publicamente. E sabe aqueles alinhados de Satanás? Às vezes eles abrem o olho antes de ir para o inferno. Então olha o que aconteceu aqui no versículo 13. E contou à sua mulher, ele chega em casa agora contando a notícia, Zeres, e a todos os seus amigos, que lhe havia acontecido, tanto os seus conselheiros, como Zeres, a sua mulher, lhe disseram. Olha como é que mudou o discurso agora. Antes estava mandando fazer estaca, mandar matar. Aí agora viu o que o rei falou, aí falou assim, visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, você, não eu, estou fora agora, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Aí marque isso aqui na sua Bíblia, essa última frase. Sem dúvida, você ficará arruinado. Ah, peraí, a esposa do cara falou, tô fora, meu amigo. É você que vai subir naquela estaca, eu não. Por quê? Porque só quando, aleluias, você precisa entender isso. Quem não anda na verdade e ouve conselhos de Amã, um momento vai descobrir que tudo que Amã estava pretendendo fazer contra a igreja, ela foi revelada pelaquela pessoa que anda na verdade, e o destino que era para a igreja agora está destinado a Amã. E todos aqueles que eram alinhados, eles querem fugir, abandonar. Cuidado com pessoas que no momento que você mais precisa delas, elas desaparecem. Pessoas assim são covardes. Pessoas assim, elas estão ouvindo Satanás. O Espírito Santo me falou. As mesmas pessoas que aconselharam a Amã a matar Mardoqueu agora abandona ele e pula fora do barco. Ele cai em ruínas e cai sozinho. O mal nunca vence o bem. Deixa eu te dar aqui uma notícia. O mal nunca vence o bem. Não tem como. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela tem liderança. A igreja do Senhor, ela anda na verdade. E a igreja do Senhor está pronta para proteger a sua família, os seus filhos, os seus amigos contra as obras do mal, para encontrarmos o Rei Jesus na glória, e você vai ganhar o quê?
uma coroa da glória. Aleluias. Eu acho que eu posso partir para a ceia, né? Porque você entendeu que a história de Éster, na verdade, é uma representação do Novo Testamento. Esther, ela foi simplesmente a representação da igreja, alguém separada, mas que ouvia os seus líderes. Porque quando Hegai, ele falou: Esther, negócio é o seguinte, você vai ir diante do rei. Ele dava conselho para a rainha, a futura rainha. E ele falou: o negócio é o seguinte, você vai vestir esse vestido, você vai passar essa maquiagem, vai colocar esse batom, pendura esses brincos, faz o cabelo com penteado desse jeito. E sabe o que Esther falou? Sim, senhor. Esther não acrescentou nada. Por quê? Porque Esther era igreja. Igreja, ela é submissa às suas lideranças. E às vezes o que acontece é que Hegai está dando conselhos e Esther está assim: não quero cabelo desse jeito não. Vou com cabelo solto mesmo. Você não sabe o que é moda. Eu vou com esse vestido aqui, eu vou com esse brinco maior. E aí quando chega diante do rei, ele fala assim: eu não te conheço. Jesus, mas eu dei para os pobres comida. Jesus, nós expulsamos demônios no seu nome. Jesus, nós fizemos a obra. E Jesus fala: sorry, seu nome não está aqui. Aí do outro lado tem Satanás falando assim: amigo, vem para cá, tem mais um lugarzinho para você aqui. Nós não estamos destinados à perdição. Nós somos igreja de Cristo. O último versículo que eu quero ler para você, para nós ceiarmos, está no capítulo 7. Então, Harbona, um dos eunucos, capítulo 7, verso 9 e 10, tá? 7, verso 9 e 10. Então Harbona, um dos seus eunucos, a serviço pessoal do rei, disse: há uma estaca de 50 côvados de altura junto à casa de Amã, rei. Que eu sei que o senhor está com raiva, está querendo fazer alguma coisa com ele. E Amã, ele fez ela para Mardoqueu, aquele que você honrou. Então o rei ordenou que Amã seja empalado nela. Assim empalaram Amã na estaca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Com isso, a ira do rei se acalmou. Porque quando alguém levanta contra a verdade e prepara destruir a verdade prevalece. Conhecereis a verdade, e a verdade é ela que nos liberta. E aquele que permanece na verdade, um dia existe uma estaca preparada para toda a obra de Satanás. E ele vai ser lançado no lago de fogo, onde ali haverá choro, enxofre, ranger de dentes, sofrimento para o resto da eternidade, se é que existe resto. A ira do rei se acalma quando a justiça é feita. Então, igreja, eu tenho uma boa notícia para você. Você está protegida. Você está sendo preparada. Nós, quando eu falo você, é nós. Porque nós somos igreja. Nós estamos sendo preparados. Preparados para o encontro com o rei. Então, se você confia que a igreja onde você está, ela prega a verdade, então fique nos cuidados de Hegai, para que você, então, domine sobre as tentativas de Satanás para você encontrar o rei. O nosso objetivo é esse: encontrar o rei. O meu objetivo é esse, é encontrar o rei. Nada vai parar a igreja. Nada para a igreja. Será que você pode ficar de pé? Porque nós vimos aqui no Antigo Testamento que um decreto de morte se torna salvação eterna. E eu quero, você lembra que eu falei da palavra P-U-R, que é lançar as sortes? Sabe o que aconteceu depois que Esther, Mardoqueu e o povo judeu venceu as obras de Satanás? Ela lançou um feriado. Ela e Mardoqueu lançou um feriado que é comemorado pelos judeus até hoje. Purim. Já ouviu falar da festa de Purim dos judeus? Eles comemoram até hoje. O que é a festa de Purim? É o dia que o Senhor nos deu o livramento. Pur significa lançar sorte. Purim significa o dia em que o Senhor mudou a nossa sorte. Aleluia!
Uns estão tentando lançar a sorte para a sua destruição e estão te observando de longe para ver quando é que você vai cair. Mas o que eles tinham programado para a sua destruição vai virar purim. Porque o Senhor vai mudar a sua sorte. E o que era para destruição, Deus vai fazer uma nova história. Não importa se você passou por um divórcio no passado, não importa se você foi abusada no passado ou abusado no passado, não importa se você sofreu por amizades que te negaram no momento em que você mais precisava, existe uma nova história sendo, aleluias, construída para você. Nós precisamos, como igreja, estar grudado na verdade e entender, Deus ele ainda tem algo novo a nos ensinar. Ele ainda tem algo novo para nós. Agora, qual é, pastor, o purim do Novo Testamento? A ceia. A ceia representa o momento em que eu e você vamos participar do corpo e do sangue que mudou a história. Ele mudou a sorte da humanidade quando ele entrega na cruz o seu sangue precioso. Então agora eu queria orar com vocês, se você pudesse fechar os olhos. Eu queria te dar esse momento para você refletir, porque pode ser que os ataques estavam fazendo você já pensar em parar de ter compromisso com Deus, parar de ter compromisso com as atividades dentro da igreja. E eu estou aqui para te dizer que existe uma coroa preparada para cada um de nós. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, nesse momento, nós paramos tudo, paramos a nossa mente acelerada, paramos, ó Pai, os nossos pensamentos que tentam nos aprisionar no passado, paramos, Senhor, as dores que tentam afligir o futuro que o Senhor tem nos mostrado, e colocamos na Tua presença. Se existe alguma causa impossível para você, que você coloque na presença agora. Fale, Senhor, eu te entrego, porque eu já não suporto mais sozinho, eu já não suporto mais sozinha. Isso que é a igreja. Alguém que não é independente, é alguém que é dependente do Espírito Santo, alguém que é dependente do poder de Deus. Lembra de Moisés que ele falou, se o Senhor não for, eu não vou. Então antes de você tomar qualquer decisão, aleluia, Deus está falando aqui. Antes de você tomar decisão de sair de uma amizade, sair de um casamento, aleluias, que você pergunte, Jesus, o Senhor vai comigo? Se Ele não for, não vá. Espírito Santo, toca cada coração aqui com cura, toca cada coração aqui com bálsamo vindo dos céus, aleluias, eu sinto Deus tocando aqui corações. Não precisa viver com medo, não precisamos viver debaixo de uma pressão, aleluias, aleluias. Ele está curando o seu medo e Ele está tirando a palavra medo e Ele está colocando temor. Você não precisa ter medo, você precisa ter temor de Deus. Aleluias, aleluias. Nós vamos cantar agora. Os obreiros vão vir aqui à frente para abençoarem os emblemas. Mas eu quero que você tire aí no seu lugar mesmo um momentinho para você agradecer a Jesus por Ele ter preparado para você uma igreja. Porque há 2 anos atrás não tinha esse local para você congregar. Então agradeça a Jesus que Ele te deu uma igreja, que Ele tem te dado pessoas do seu lado para ajudar você a caminhar na verdade, para você nunca mais cair nas armadilhas de Satanás. Cante ao Senhor e no seu lugar adore a Ele aí, adore a Ele. Ó Deus, me sonha.